Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos entrar em uma parte agora que é os ensinos de Jesus. A gente viu bastante sobre Jesus curando no início do seu ministério. E agora nós vamos ver bastante sobre os ensinos de Jesus, principalmente as suas parábolas, ok? Principalmente a forma como Jesus ensinava. Só para dar um contexto diante daquilo que nós falamos, que é importante para nós aqui, para entrarmos. Na semana retrasada, nós falamos sobre Jesus e Beelzebu, que Jesus foi acusado de ser chamado de Beelzebu. E Jesus responde dizendo que sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então explicamos que blasfemar contra o Espírito Santo é não crer nas obras de Cristo Jesus. Então blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que Jesus não é Deus. Dizer que Jesus não é Deus. Semana passada, nós vimos sobre a família de Jesus e de que a família de Jesus, a família verdadeira de Jesus, é aquela que obedece os seus ensinamentos. A família verdadeira de Jesus é aquela que olha para os ensinamentos de Deus e obedece ao Senhor. Hoje, então, Jesus ele conta uma parábola. E o autor, aqui, Marcos, ele não coloca essa parábola do semeador, como muitos chamam, ou a parábola dos solos, como eu gosto de chamar, e não coloca essa parábola, e as parábolas seguintes também, que são as parábolas do reino, no capítulo 4 todo praticamente, não coloca à toa. Ele coloca para mostrar realmente quem são os verdadeiros discípulos, quem é a verdadeira família de Cristo Jesus. Então, antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer algumas perguntas a você. Primeiramente, por que será que ao pregarmos a palavra de Deus às pessoas, muitas escutam, mas não recebem? Outras até ouvem, passam um tempo na igreja, mas logo saem. E poucas realmente são aqueles que permanecem como cristãos verdadeiros. Por que será que isso acontece? A maior tristeza de um pastor, e isso eu posso admitir, que é uma das maiores tristezas minha, é quando eu invisto na vida de alguém, quando eu prego o evangelho, quando eu faço discipulado, quando eu acompanho aquela pessoa, a pessoa às vezes até passa pela classe de batismo, e aí logo ela chega e diz, não pastor, eu não quero mais seguir a Cristo. E aí de repente ela simplesmente desiste e sai da igreja. Irmãos, isso não é raro. Na verdade isso é bastante comum. Ou a pessoa passa um tempo na igreja e aí até é batizada, até faz parte do louvor, passa um tempo ali, mas de repente acontece algumas coisas na vida dela que ela logo desiste. Isso acontece até mesmo com pastores. E é uma coisa comum. E com certeza você conhece alguém que já passou por essa situação. E talvez você até chore por essa pessoa. Talvez você até ora muito a Deus, pedindo para que essa pessoa volte para a igreja e volte a servir a Cristo. E eu tenho certeza que nesse texto você vai perceber pessoas que são semelhantes a estes solos, que é o que veremos nessa parábola. Mas eu não quero só que você olhe para outras pessoas. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração e perceba que solo que eu sou, como que eu tenho recebido a palavra de Deus. Esse texto é um texto relativamente grande, nós vamos ver de 1 ao 20, mas a gente vai parando alguns momentos aqui para analisar um pouco, ok? Vamos primeiro olhar os versículos de 1 a 9, aonde Jesus ele
conta a parábola dos solos, onde ele conta então a parábola que alguns chamam da parábola do semeador e outros chamam, que eu acho melhor, na verdade, que exemplifica mais, que é a parábola dos solos. Ok? Vamos olhar então versículos de 1 a 9, que diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira da praia, à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia, e agora ele começa então a contar a parábola: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus conta essa parábola a todos que estavam ali ao seu redor, tanto os discípulos, como os fariseus, como a multidão que o seguia. E é por causa dessa grande multidão de pessoas que Jesus começa o seu ministério de ensinamentos, de parábolas, de contar parábolas, contando justamente essa história. Para você que não sabe, parábola é uma história que tem uma lição de moral. Então ele exemplifica, ele conta uma história para poder trazer um ensinamento profundo para nós. Isso é o significado de uma parábola, ok? Não é uma historinha qualquer, é uma história que tem um grande ensinamento. Ele estava olhando para essa grande multidão de variadas pessoas, as que estavam ali porque de fato queriam ouvir as boas novas, que talvez eram bem poucas, as que estavam ali só para serem curadas, que talvez era a maioria das pessoas, e as que estavam ali para perseguir Jesus, porque não concordavam com o seu ensino. Estavam ali sendo usadas pelo próprio Satanás. Jesus olha para essa grande multidão e começa então a contar essa parábola. Para quê? Para mostrar, olha, muitos de vocês vão ouvir aquilo que eu tenho para dizer, mas cada um vai reagir de uma forma diferente. Por isso que Jesus conta a parábola dos solos, para retratar as variadas reações das pessoas ao receber a palavra. E esse é o nosso ensinamento da noite. Jesus conta a parábola dos solos para retratar as variadas reações das pessoas ao receber a parábola. Rapidamente, então, vamos olhar para cada um desses solos. São 4 solos que Jesus conta aqui. Primeiramente, ele diz que o semeador saiu a semear. Então, o semeador, ele pega então um saco de sementes no seu lado esquerdo, provavelmente, se ele é destro, ele pega esse saco de sementes e começa a jogar pelo caminho. Aonde ele passa, ele começa então a jogar essas sementes. O primeiro é o da beira do caminho. Então ele começa a jogar no meio da rua, provavelmente, e aí cai à beira do caminho. O que acontece então? As aves vêm e comem esses que estão à beira do caminho. A gente já vai ver o significado daqui a pouco sobre isso. O segundo é o solo rochoso. O que é esse solo rochoso? A terra é pouca e logo nasce essa semente, nasce um brotinho ali, e por não ser profunda a terra, o sol sai
e então seca esse que caiu no solo rochoso. E aí então essa semente ela não produz. O terceiro é o que cai entre os espinhos. O que acontece com o que cai entre os espinhos? Os espinhos sufocam então todo aquilo que cresceu, e então ele não consegue produzir fruto. Talvez até nasça algo ali, mas não produz fruto, porque os espinhos sufocaram aquela planta, aquela semente que nasceu. E por fim, a terra boa. Essa é a que cai em uma boa terra, uma terra provavelmente cultivada, e então ela dá bom fruto. A semente brota, cresce e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então, ela produz 30, 60, 100 frutos, e assim ela vai multiplicando. E Jesus então acrescenta a famosa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia aqui é, se você de fato quer ouvir a palavra, então ouça aquilo que eu estou dizendo. O interessante é que para a multidão, Jesus ele só conta essa parábola. Ele não explica, ele só joga isso. Ele conta essa parábola, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez se a gente só escutar essa parábola, a gente pensaria, tá, mas o que isso tem a ver? Jesus de repente fala que o semeador sai, cada um cai num caminho, legal. Jesus está ensinando alguma coisa de agricultura? Essa é a intenção de Jesus? Não, não era essa a intenção de Jesus. E então é o que acontece nos versículos de 10 a 19, que é onde nós vamos focar um pouco mais. Mas primeiramente, vamos olhar os versículos de 10 a 13, ok? Primeiramente 10 a 13, que diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Então, quando Jesus ele conta essa parábola, e talvez ele contou muitas outras parábolas, fez muitas curas aqui, e aí quando Jesus ele sai ali deste barco e fica a sós com os 12, e talvez com alguns outros que Jesus chamou para estar ali junto dele, eles começam a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas, a respeito principalmente desta parábola. Jesus, olha, você contou essa parábola, qual que é o significado disso? Então perceba que nem todo mundo entendeu. Eles ouviram a parábola, mas ninguém entendeu. E aí Jesus, ele disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Esse texto é um texto muito difícil, né? Como assim? A ideia de Jesus aqui não é dizer que ele não queria que as pessoas se convertessem, mas que elas não se converteriam de qualquer jeito. Mesmo que Jesus tivesse explicado a parábola para aquelas pessoas, elas não se converteriam. A intenção de Jesus a contar essa parábola é para que aqueles que serão salvos possam entender. E os que não são, nunca vão entender por completo. Talvez elas até entendam com a razão, mas não com o seu coração. Ele está fazendo uma referência aqui a Isaías 6:9, onde lá em Mateus 13, de 1 a 9, que é onde ele conta essa parábola, Mateus ele cita, ele coloca essa referência aqui de Isaías, mas Marcos não coloca essa referência, ele só cita como se Jesus tivesse somente falado as palavras aqui, de Isaías 6:9, que é exatamente isso. Isaías está dizendo, Deus está dizendo, olha, você também vai contar por meio de parábolas, para que as pessoas, escutando, não entendam, vendo, não percebam de fato, e não se convertam. Ele está fazendo aqui, então, essa referência. Essas pessoas, no entanto, elas já estão cegas por causa do seu próprio coração. É a loucura do Evangelho. O que Jesus está dizendo é que ninguém chega à fé
ninguém chega ao conhecimento perfeito, a se converter por meio da razão, e sim por meio do Espírito Santo. As pessoas podem até tentar entender o Evangelho por conta própria, mas só poderão crer nele por meio do Espírito Santo, que nos dá a fé para crer. Então, a boa terra, que é o que nós veremos daqui a pouco, são aqueles que ouvem as parábolas, entendem as parábolas, não com a razão, mas com a fé, com o entendimento que o Espírito Santo revela a nós. E então, ele explica sobre a sua parábola. Ele explica para eles e, consequentemente, explica para nós também. Um grande ensinamento. Versículos 13 a versículo 15, então, nos mostra a continuação, a explicação, então, da parábola, primeiramente, sobre a primeira semente. Então, Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. O semeador, primeiramente vamos olhar para o semeador. É interessante pensar que o semeador, Jesus explica aqui, olha, o semeador é aquele que semeia a palavra. Quem é o semeador aqui? É o próprio Cristo, o próprio Jesus, que está semeando a palavra. A ideia aqui é Jesus apontando para si mesmo. Olha, eu sou o semeador e eu estou semeando a palavra. Eu estou jogando a palavra a diversos solos, a diversas pessoas. O semeador é aquele que semeia a palavra e ela cai em solos diferentes. Agora perceba algo interessante, que o semeador não escolhe os solos. E essa é a diferença aqui. Se você for semear alguma semente, eu quero plantar em tal lugar, o que você vai fazer naturalmente? Você vai escolher um bom solo. Você vai preparar o solo, você vai arar, você vai jogar água nos 2, 3 dias, deixar aquela terra, jogar esterco, preparar aquele solo para poder receber então a semente que você vai colocar. No entanto, Jesus coloca aqui uma situação um pouco diferente. Ele está dizendo, olha, o semeador, ele sai pelo caminho. Se ele estivesse indo por uma estrada e jogando a palavra para todo canto. E é o que Jesus fez. Jesus, ele jogou a palavra e semeou a palavra para todas as pessoas, para gentios, para publicanos, para fariseus, para judeus. Semeou a palavra para todo tipo de pessoa. Ele não escolheu as pessoas a quem ele iria semear. Ele simplesmente jogou. E isso já traz uma lição valorosa para nós, que nós também não devemos escolher as pessoas a quem devemos semear as palavras. Nós devemos apenas semear. E talvez aquela pessoa que a gente nunca imaginaria que fosse um bom solo, é aquela pessoa que vai receber a palavra e que vai multiplicar. Então, nós não podemos saber. A ideia aqui é que esse semeador não sabe qual é o bom e o mau solo, apesar de Jesus saber disso. Mas ainda Jesus sabendo qual é a terra boa, ele semeia para todo tipo de pessoa. Então, o versículo 15 diz que, primeiramente, o primeiro tipo de pessoa, o primeiro tipo de solo, são os da beira do caminho, aonde a palavra ela é semeada, mas quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Jesus conta, olha, eu semeei, eles caíram à beira do caminho, à beira da estrada, e a terra ela é seca, não tem profundidade. Então vêm os corvos, vêm os pássaros e começam a tirar essa semente. Ela nem é semeada, ela nem é, nem de fato vai para o solo. E a ideia aqui são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas por serem servos de Satanás, estarem cegas, e por isso
elas não serão salvas. As pessoas estão cegas no seu próprio entendimento e Satanás tem cegado o coração delas. Jesus estava fazendo justamente uma referência para os fariseus daquela época, que achavam que tinham a palavra, mas na verdade eram servos de Satanás. E quando a palavra é semeada, logo Satanás tira e nem entra, eles até escutam, mas não têm entendimento daquilo. Eles até talvez acham que têm um bom raciocínio, mas na verdade a palavra não entra no coração. E essas são as pessoas que talvez sejam uma das mais tristes, onde você prega e prega e prega o evangelho e entra por um ouvido e já sai pelo outro. E parece que por mais que você pregue tanto o evangelho para aquela pessoa, não muda. Você convida para a igreja, você faz de tudo, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro e a pessoa nem escuta e não está nem aí com aquilo que você falou. E muitas pessoas são assim. Por que não entra? Dá vontade de abrir a cabeça da pessoa, tirar aquele cérebro, colocar um cérebro novo para que a pessoa consiga entender finalmente o evangelho. E às vezes eu olho para algumas pessoas e falo, por que não entra o evangelho na mente daquela pessoa? Não é possível. É tão claro, é tão simples o evangelho. Uma criança de 6, 7 anos de idade consegue entender o evangelho. Eu mesmo, com 6 anos de idade, foi um momento onde escutei uma pregação, eu entendi aquela mensagem e eu entreguei minha vida a Cristo Jesus, com 6 anos de idade. Uma criança de 6 anos de idade consegue compreender o evangelho por meio da fé, mas não por meio da razão. Porque as pessoas até vão escutar, mas Satanás logo tira do coração delas, e então elas não têm o total entendimento do evangelho. O segundo tipo de pessoa é o solo rochoso. Versículos 16 e 17, que diz assim: E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O solo rochoso são aqueles que ouvem, mas desistem por causa da dificuldade. Estes aqui são aqueles que escutam a palavra, alguém vai lá, pega o evangelho para aquela pessoa, ela recebe com alegria, com entusiasmo, e a gente fica empolgado com aquela pessoa também, fala, nossa, que legal, a pessoa recebeu com alegria, ela diz que aceitou a Cristo, que entregou a sua vida a Cristo Jesus, está ali todo alegre no louvor, na hora da pregação, está prestando atenção, até sai para evangelizar, ela está empolgada com o evangelho, mas aí vem a primeira dificuldade e a pessoa já, não quer mais saber de Cristo. São aqueles que, quando começa a aparecer problemas na sua vida, principalmente problemas por causa de Cristo Jesus, logo elas começam a desistir. Talvez seja uma mãe que não é cristã e começa a perseguir. Ah, agora você é crente, é? Ih, vai lá para a igreja. Ih, já vai para a igreja de novo. Olha lá o crentão. Ou talvez um amigo que começa a te zoar, começa a zombar de você. Eu, depois de ter passado um tempo desviado, quando eu voltei para Cristo, eu perdi uma grande amizade mesmo. Trabalhava comigo, estudou comigo e trabalhava comigo. E quando eu voltei, ele já começou a dizer, não é possível que você vai voltar para a igreja. Não, para com isso. Cara, mas a gente pode continuar sendo amigo, não tem problema nenhum. Você vai lá em casa, tal, se quiser até bebe sua cerveja, eu não vou beber. Mas a gente conversa, tal, não tem problema. Não quero saber. Ele simplesmente olhou para mim e você acabou para mim. Porque você era a pessoa que eu saía, que a gente estava junto e não sei o que e tal. Agora você vai para a igreja e vai virar crentinho, fingir que é santo. Eu falei, não é que eu estou fingindo que é santo. É que de fato estou buscando a Deus. Mas muitas pessoas, ao começar a vir essas perseguições, ao começar a vir essas zombarias, logo, quer saber? Não vou seguir a Cristo não. Quer saber? Não, acho que eu vou voltar então e, esse negócio de Jesus não dá certo. Ou quando alguém começa a vir alguma dificuldade da vida, talvez uma doença,
talvez uma dificuldade financeira. Aí a pessoa já começa a pensar, poxa, será que vale mesmo seguir a Cristo? Comecei a seguir a Cristo, logo começaram a vir mais dificuldade ainda. Eu achava que seguir a Cristo ia me livrar de todos os meus problemas, mas veio mais dificuldade. E posso te dizer, vem mais dificuldade mesmo. É que nem homem quando está com aliança. Né? Isso não acontece comigo, por incrível que pareça. Mas dizem que homem solteiro nenhuma mulher elogia, mas o homem botou aliança, as mulheres começam a ir atrás. Incrivelmente isso não acontece comigo, mas dizem isso. É a mesma coisa com o cristão. O cristão, antes de ser crente, está tudo bem. A vida pacífica, mansa, parece tudo certo. Mas aí quando acaba e vira crente, parece que as coisas começam a piorar na vida dele. Ele achava que ia para melhor, mas aí começa a vir perseguição, começa a vir dificuldade, as pessoas começam a ignorar, já não chamam mais para sair, já perde muitas amizades, talvez até familiares, mas muitos deles desistem. Mas o cristão verdadeiro, ele permanece. Imagina se nós estivéssemos em uma época, em um lugar, onde há perseguição religiosa de fato. Será que você continuaria a ser cristão? A gente tem orado algumas vezes aqui pelos cristãos perseguidos na China, na África e tantos outros lugares. Na China, por exemplo, na Coreia do Norte também, em muitos lugares os cristãos se reúnem em sótãos, em porões, escondidos de fato do governo, escondidos das pessoas, porque se descobrirem, eles serão mortos ou então presos. Se você estivesse em um lugar assim, será que você continuaria a ser cristão? Ou será que logo você olharia e falaria, não quero seguir a Cristo? Muitas vezes desistimos do Evangelho, desistimos de seguir a Cristo por muito menos do que as pessoas de fato passam. A terceiro tipo de pessoa, terceiro solo, são os espinhos, que é bastante semelhante a esse dos solo rochoso, que diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Este tipo de pessoa, também são pessoas muito comuns na igreja. Pessoas que chegam, passam um tempo, mas logo o amor ao mundo volta a enfeitiçar. Logo, a fascinação da riqueza, a ideia de querer ser rico logo, e as ambições deste mundo, todo tipo de ambição, vícios, amores, desejos, querer fazer sexo antes do casamento, amar pornografia, masturbação e tantos outros pecados, amar ao dinheiro mais do que a Jesus Cristo, amar os parentes mais do que a Cristo, amar mais a namorada do que a Jesus Cristo, ou namorado do que a Jesus Cristo. A ideia de querer crescer, não, eu tenho que crescer na minha vida, quero ser muito rico, e se eu for para a igreja, isso vai me impedir de eu ser uma pessoa boa, ser uma pessoa grande, famosa. É o que acontece com muitos músicos. A maioria dos músicos que a gente conhece por aí, se você vai perguntar da história, como que você começou a cantar? Na igreja. Meu pai, minha mãe era evangélico, e eu comecei a cantar na igreja. Mas aí logo vem um contrato caro, isso quando não é pacto, né, com o diabo, que realmente isso existe, e a pessoa logo começa, não, eu tive que sair da igreja, porque se eu permanecesse na igreja eu não ia crescer. Peraí, será que é isso mesmo? E as pessoas deixam o evangelho por causa das suas ambições. E é por isso que a igreja, o que aconteceu? Eles começaram a colocar essas ambições dentro da igreja e falando para as pessoas que não é pecado ter essas ambições. Não, você pode ser quem você quiser ser. E é isso que a igreja fez.
Porque a igreja estava perdendo muitas pessoas por causa das suas ambições. Então, o que a igreja moderna, as liberais, fazem? Não, é só dizer para as pessoas que elas não precisam mudar, elas não precisam ser santas. Você pode estar na igreja e fazer o que você bem entender. E aí, com isso, pregam um evangelho falso. Pregam o evangelho da prosperidade. Dizendo, olha, você vai estar na igreja e você vai crescer cada vez mais. E você vai ser próspero, e você vai ser rico. Dá a chave do seu carro aqui para o pastor, e aí você vai ganhar muitos bens e ter muito lucro. E aí, então a pessoa, ainda amante do dinheiro, porque ela quer ser mais e mais rica. E tantas outras igrejas que pregam um falso evangelho. Olha, venha para a igreja e continue da forma como você está, com os seus pecados. No entanto, este não é o evangelho. E é por isso que Jesus diz, as preocupações deste mundo, as assassinações à riqueza e outras ambições aparecem e sufocam o verdadeiro evangelho naquela pessoa. E ela fica infrutífera. A pessoa pode até estar na igreja, mas ela não está no evangelho. Ela não está na palavra. Pessoas desistem do evangelho porque foram enfeitiçadas pelo evangelho da prosperidade, pelo evangelho fácil, pelo evangelho liberal, achando que agora vão se enriquecer e achando que podem pecar à vontade. Quando, na verdade, o evangelho verdadeiro, falando de questões físicas, você mais perde do que ganha. Como o próprio Jesus disse, é melhor dar do que receber. E no evangelho verdadeiro, você mais dá do que você recebe. Você mais serve do que você é servido. Você mais perde do que você ganha. E este é o evangelho de Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele mais perdeu, ele mais serviu do que foi servido. O próprio Deus fez isso. E como diz Filipenses, ele veio para servir. Ele não julgou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo. E veio como servo, veio como homem. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Estes entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas desistem por causa do amor ao mundo. E por fim, chega então a parte boa, a terra boa. Versículo 20, que diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A árvore mais valiosa não é aquela árvore grande, enorme. A árvore mais valiosa é aquela que produz muitos frutos. Não adianta nada uma árvore, ela ser uma árvore grande, uma árvore famosa, mas não produz fruto algum. Do que adianta? E talvez uma árvore seja até pequena, mas produz inúmeros frutos, como por exemplo a acerola. É pequeno o seu fruto, mas dá constante, o tempo todo dá. Então, esse tipo de árvore é o que Jesus está colocando aqui. Essas pessoas são aqueles, então, que são os verdadeiros cristãos, aqueles que ouvem, recebem a palavra, e não só recebem a palavra para si, mas elas frutificam, e frutificam cada vez mais. Esse frutificar pode ter dois significados. Primeiro, ter uma vida caminhando com Cristo a todo tempo e frutificando os frutos do Espírito descritos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então a ideia aqui talvez seja essa. Esse frutificar talvez seja aquela pessoa
que ela recebe a palavra, ela vive o evangelho, como os frutos do Espírito, que é o amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos do Espírito descritos ali em Gálatas 5, 22 e 23, a pessoa ela vai sendo cada vez melhor, cada vez mais cristão, e assim frutificando a sua vida no Evangelho. E também, ou pode também significar, que é aquela pessoa que prega constantemente o Evangelho e tem mais e mais pessoas convertidas. E esses seriam, então, os frutos que ela está cada vez mais frutificando. Novas e novas pessoas que então vão crendo no Evangelho. Ou pode ser os dois. Mas a intenção de Jesus mostrar aqui é que essa pessoa, ela frutifica. Ela não fica parada. Ela não recebe o Evangelho e diz, não, eu sou crente. Mas não vive o Evangelho. Se você sair por aí, muitas pessoas vão dizer que são cristãos, que são cristãs. Muitas pessoas vão dizer, não, eu já fui batizado. Não, eu já fui até membro de igreja. Mas e agora? Não, agora eu estou vivendo a minha vida. Mas e aí? Será que você é cristão de fato? Não existe cristão que não frutifica. A vida do verdadeiro cristão frutifica em todos os lugares. Por onde ele vai, pessoas vão conhecendo o Evangelho e vão se rendendo a Jesus através de sua vida. Há uma frase que eu sempre penso: se todos os cristãos realmente pregassem e vivessem o Evangelho, o mundo inteiro já estaria evangelizado. Isso é verdade. Se todos os cristãos, pensa na nossa cidade, em Cocal, se todos os cristãos dessa cidade, talvez tenham aí, não sei, talvez uns 1.500 cristãos, mais ou menos, pensando na quantidade de igrejas que nós temos, de pessoas, eu estou dizendo pessoas que dizem ser cristãs, tá? Não que são cristãos de verdade. Mas talvez umas 1.500. Se essas 1.500 pessoas saíssem às ruas e pregassem o Evangelho verdadeiramente e vivessem o Evangelho, as 26, 27 mil pessoas, quase 30 mil pessoas da nossa cidade, quanto tempo levaria para elas escutarem sobre Jesus Cristo? Quanto tempo levaria? Pouco tempo. Então, se essas 1.000 e poucas pessoas realmente vivessem o verdadeiro Evangelho e pregassem o verdadeiro Evangelho, poucas pessoas, ou em pouco tempo, as pessoas ouviriam de Cristo Jesus. Não estou dizendo que elas se converteriam, mas em pouco tempo elas ouviriam de Cristo Jesus. Agora pensa na nossa igreja. 10, 12, 15 pessoas. Se todos nós vivêssemos o verdadeiro Evangelho, quantas pessoas, através de nós, conheceriam a Cristo Jesus? Quantas pessoas, através de nós, poderiam ouvir a Jesus? Quantas se renderiam? Esse deve, então, ser o nosso objetivo. Não só receber o Evangelho, não só guardar para si, mas pregar e viver o verdadeiro Evangelho. De fato, se todos os cristãos frutificassem dessa maneira, todo mundo já teria ouvido falar de Jesus. O que nós podemos então tirar de aplicações para nós? Que tipo de solo você é? Você tem medo de ser um solo ruim? Um solo seco? Um solo à beira do caminho? Um solo espinhoso? Como que você recebeu a palavra? Você recebeu a palavra, mas você tem percebido que Satanás tem tirado o seu coração? Você recebeu a palavra, mas você tem percebido que o amor ao mundo tem feito com que você deixe de viver o Evangelho? Você recebeu a palavra e tem recebido a palavra, mas você percebe que as perseguições na sua casa,
ou dos seus amigos, ou de algum parente, tem deixado que você viva o verdadeiro Evangelho? Você tem multiplicado? Você tem frutificado o Evangelho? Você tem vivido o verdadeiro Evangelho? Se você tem percebido que não tem agido como um verdadeiro cristão, você deve se perguntar: será mesmo que eu sou um solo bom? Será mesmo que eu recebi bem a palavra? Será mesmo que eu recebi a palavra e estou vivendo a palavra? Se você não tem sido este solo bom, fique tranquilo que há uma esperança. Que Deus ele pode transformar este coração. Deus ele transforma o seu coração espinhoso e torna em um coração amoroso para receber a palavra de Deus com fé. Nós não cremos em Cristo Jesus por meio da nossa razão, porque eu estudei muito a palavra e agora eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus porque o Espírito Santo plantou a palavra neste meu coração e fez do meu coração um solo bom. E o que nós devemos pedir ao Senhor é: Deus, abra o meu coração, tira as impurezas do meu coração, tira o amor ao mundo, tira o medo da perseguição, para que eu possa receber a palavra da verdade, crer na palavra e viver a palavra. A nossa oração e a sua oração deve ser essa: Deus, se eu não tenho sido um bom solo, então me faça um bom solo. Tira todas as impurezas, como num campo, num solo, o que a gente faz? A gente tira, a gente limpa, alguns queimam, né? Mas a gente tira, a gente limpa, deixa bem arado, e aí começa a frutificar. E esse deve ser o nosso pedido a Deus: Deus, me faça um bom solo, para que eu possa ouvir a palavra e crescer e multiplicar. Como eu sempre gosto de dizer, a frase do meu professor, Carlos Oswaldo, já falecido, que diz assim: Deus nunca se cansa de novos recomeços. Vou repetir: Deus nunca se cansa de novos recomeços. Ele quer que você volte a Ele. Ele quer que você tenha um coração santificado. Ele quer um novo recomeço. E talvez você esteja aqui pensando: poxa, eu acho que eu estou mais para um solo espinhoso. Que eu estou recebendo a palavra, mas parece que está tudo sufocado e eu não consigo crescer. Poxa, parece que eu estou como solo rochoso, que não cresce. E logo as coisas da vida sufocam e o sol aparece e as situações aparecem e eu não consigo viver o verdadeiro evangelho. Então peça ao Senhor, recomece, se consagre, peça ao Espírito Santo para novamente transformar o seu coração em um bom solo, para que você possa frutificar, para que toda vez que você ouvir a palavra, ela caia como uma semente e você possa frutificar cada vez mais. Deus é o mais interessado em que você tenha uma vida frutífera, em que você tenha uma vida que frutifique. Deus é o mais interessado em que você tenha uma vida boa, em que você seja um bom solo, para que você possa pregar ainda mais o Evangelho e viver o verdadeiro Evangelho. Vamos orar. Pai querido, eu peço, meu Deus, pelo nosso coração, de todos que estão aqui. Ó Deus, assim como Cristo Jesus pregou o Evangelho a uma grande multidão, toda vez, ó Pai, que o Evangelho é pregado aqui, nós esperamos, ó Deus, eu espero, que todos que estão aqui
possam ouvir a palavra como bons solos, que retêm essa palavra, que pensam naquilo que escutaram e possam frutificar, meu Deus. E eu te peço por cada coração que ouviu esta mensagem, a começar o meu. Ó Deus, nos faça como bons solos, limpa o nosso campo, limpa o nosso coração, tira os espinhos, ara o nosso coração, tira as rochas, para que possamos receber bem a palavra da verdade, para que possamos, a toda vez que escutarmos a palavra, receber bem esta palavra e frutificar esta palavra, a 10, a 100, a 1000. Ó Deus, eu peço que o Senhor transforme os nossos corações, faz um novo coração em nós, ó Deus, faz de nós servos fiéis a Ti, que pregam o Evangelho aonde quer que estejamos. Tira de nós, ó Pai, tira do nosso coração o amor, as paixões, os desejos, os vícios, os ídolos, os pecados de estimação. Tira de nós, ó Pai, todo esse desejo pecaminoso que está em nosso coração e nos dê um novo coração, nos faz limpos para recebermos a palavra. Nos dê coragem, ó Deus, também, para enfrentar os desafios, para enfrentar a perseguição, para enfrentar a zombaria, para pregarmos o Evangelho, mesmo que as pessoas zombem de nós, mesmo que as pessoas nos persigam, que nós possamos ter a coragem de anunciar a Cristo Jesus, crendo que a Tua palavra não volta vazia, crendo que a Tua palavra, quando é pregada e alcança um coração, alcança aquele coração que o Senhor quer fazer limpo, o Senhor converte, porque o Senhor é o Espírito Santo quem convence. Ele pode convencer e tem poder para convencer qualquer coração. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, mesmo em meio a perseguições, a pregar o Evangelho. Ó Deus, limpa o nosso coração para que possamos frutificar. Eu peço por cada um desses meus irmãos, eu peço por cada cristão dessa cidade, para que possamos viver o verdadeiro Evangelho, para que mais e mais pessoas conheçam do Seu amor e da Sua graça. Assim oramos, também pedindo que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana.